Graça e paz. Nós vamos continuar com o áudio do número 17. Eu estava aqui orando e buscando no Senhor a continuação do áudio que nós tínhamos feito no 16. Mas o Senhor me trouxe a direção hoje de falar de algumas armas espirituais. Pois existem milhares de armas espirituais, tá? Mas eu queria falar especificamente de uma que não é colocado tanto nos livros de batalha espiritual, como eu acho que deveria, porque não se é colocada assim, conhecida tanto como uma arma espiritual. Porém, eu particularmente acho que é uma arma espiritual, sim. A gente quer fazer muita separação entre o que é natural e o que é espiritual. E isso, às vezes, não é possível, porque as coisas, elas se misturam. O espiritual e o natural, elas não tem como a gente fazer uma separação. Não tem como a gente desassociar a nossa vida espiritual da nossa vida natural. Não tem. O que a gente pode fazer em alguns momentos é didaticamente falar sobre um assunto e depois falar sobre outro. Mas na prática, é tudo uma coisa só. Não tem como a gente fazer essa separação. Nós somos seres espirituais. Então, a gente tem conhecido algumas armas aqui, eu tenho falado. A fé é uma arma espiritual. A oração é uma arma espiritual. O jejum é uma arma espiritual. Você pode ver que em todas as religiões o jejum é aplicado. Inclusive no satanismo é aplicado. Então, existem algumas práticas espirituais também, como o tempo a sós com Deus, no nosso caso, ou em outras religiões com os deuses que essas pessoas creem, servem. Então, eu queria hoje fazer menção de algo importante também, dentro das práticas espirituais. E eu queria começar lendo um texto que normalmente não é falado nos estudos convencionais, digamos assim, de batalha espiritual. Pelo menos todos os que eu participei, eu não aprendi sobre isso. Mas ao longo da minha vida no ministério, eu aprendi que esse também é tão importante quanto a oração, o jejum, as práticas espirituais. Por quê? Muitas das vezes as pessoas que militam nessa área e que buscam práticas espirituais, às vezes as pessoas são levadas por eu vou falar uma palavra, talvez eu tenha que corrigir futuramente, mas são levadas por um engano ou de um orgulho espiritual, às vezes de se colocar numa posição superior a outras pessoas que talvez não tenham a prática tão comum, tão frequente quanto elas, uma prática de jejum, uma disciplina na oração, uma disciplina na leitura da palavra, ou coisas semelhantes. Então, muitas das vezes, as pessoas que militam nessa área de batalha espiritual, de intercessão, e que têm uma vida disciplinada, às vezes entra um determinado orgulho de que elas conseguem jejuar mais do que os outros, conseguem ter uma disciplina maior. E isso é um pecado tão quanto qualquer outro pecado.
o orgulho da posição. E isso não é só para o intercessor. Estou falando intercessor porque é o foco nosso aqui. Mas todas as posições que nós possamos ocupar, que de certa forma menospreze outras pessoas, que, digamos assim, não estão no nível que nós estamos ou que a pessoa em questão está. E isso é uma cilada muito grande de Satanás, é um engano muito grande que às vezes entra de sutil na nossa vida, e se não for enxergado, se não for visto isso no início, isso vai se transformar num legalismo muito grande, numa religiosidade que pode causar um dano terrível na vida daquele intercessor. Eu não sei se eu estou sendo claro, mas quando você ouvir esse áudio, fique à vontade. Então a gente precisa ter os nossos pés no chão. Tanto aquelas pessoas que estão à frente de ministério, que são líderes de ministério, quanto qualquer pessoa que esteja militando em algum serviço do Senhor e que por algum motivo sinta no coração que esse orgulho de estar conseguindo avançar ou de permanecer está entrando no coração. Então vigie muito em relação a isso. Isso é uma arma que muitas das vezes o inimigo usa contra nós mesmos. Eu costumo dizer que quando Satanás ele não consegue nos deter, ele nos empurra. Ele faz com que a gente avance em determinada área, porque ele sabe que o nosso coração ele não é confiável, é extremamente corrupto, e a gente se orgulha facilmente de muita coisa. Então, o orgulho também espiritual é um erro muito grande e é uma porta muito grande para que nós venhamos perder tudo que foi conseguido. Nós devemos ter em nós algumas armas espirituais. Eu queria ler um texto aqui para que ficasse bem mais claro. No livro de 2 a Timóteo, no capítulo 4, a partir do versículo 9, certo? Paulo começa a falar o seguinte: Procura vir ter comigo depressa, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia, Tito para Damácia. Somente Lucas está comigo. Toma contigo Marcos e traze-o, pois me é útil para o ministério. Quanto a Tíquico, mandei-o até Éfeso. Quando vieres, traz a capa que deixei em Troade, na casa de Carpo, bem como os livros, especialmente os pergaminhos. Alexandre, o latroeiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe dará a paga segundo as suas obras. Tu guarda-te também dele, porque resistiu fortemente às nossas palavras. Então ele continua relatando isso, que ele foi livrado da boca do leão. Uma das coisas que a gente precisa entender na nossa vida cristã, que nós devemos continuar sendo humanos. Sofremos, choramos e nós precisamos de alguém do nosso lado. Uma das coisas que Satanás não consegue imitar, ele imita a língua, a falar em línguas, ele imita milagres, ele imita a prosperidade, ele imita a paz. Então, esses sinais na vida das pessoas não significa que essas pessoas estão sendo cheias do Espírito, abençoadas ou usadas. A gente pode ver isso nas cartas de Apocalipse, quando a igreja se achava extremamente rica, próspera. O mundo pode trazer paz, mas não a paz que Deus dá.
Satanás pode imitar os milagres, como eu já falei, pode imitar as línguas, mas existem algumas coisas que ele é incapaz de imitar. Ele é incapaz de imitar o amor, ele é incapaz de imitar a humildade, ele é incapaz de imitar a misericórdia, a compaixão. Então essas características ou essas atitudes nossas são armas espirituais extremamente poderosas. Às vezes, como intercessores, e às vezes a gente entra num estágio, não vou falar nível, mas num estágio de espiritualidade tão... eu vou usar um termo que não é correto, elevado, porque na verdade não é elevado isso. Que a gente perde a nossa humanidade. A gente perde aquele lado de chorar com os que choram, se alegrar com os que se alegram. E às vezes a gente, por estar num nível, entre aspas, elevado, a gente julga muito fácil as pessoas que não estão, que não são tão espirituais como a gente acha que nós somos. E isso é muito ruim. Isso, na verdade, depõe contra nós. Então, que a gente possa aprender hoje aqui que existem armas espirituais que nós podemos, que não são assim tão espirituais, né? Assim, no sentido de transcendente, né? Mas são coisas que o Senhor nos ensinou. Lembra que no primeiro áudio eu falei que Jesus é o nosso referencial como intercessor. E como intercessor, Jesus andou com pecadores, sentou com eles, comeu com eles, abraçou-os, os abençoou e recebeu eles como amigos. Então, que a nossa vida espiritual ela seja baseada também nesses valores, que são armas também espirituais, porque isso destrona completamente o inimigo. Então, que hoje à noite a gente possa refletir sobre isso, que esse lado espiritual e humano nosso seja avivado em nós, que o Espírito Santo sopre sobre nós essas características de Jesus. Que o Senhor possa nos ensinar a militar nas duas frentes que nós temos, tanto a espiritual quanto a física. E que ambas são tão importantes quanto. E que nós possamos não só usarmos as nossas armas de guerra espiritual, mas também nós possamos usar as nossas mãos para abraçar, para estender para aquele que está caído. Que nós possamos entender que nós não temos o direito de julgar ninguém, mas servir e abençoar. Que a nossa boca ela seja usada para abençoar as pessoas. E não só declarar palavras proféticas e atos proféticos, mas que, na verdade, na hora de nós lançarmos uma palavra de compaixão para alguém, de perdão, às vezes a gente não consegue. Mas na hora de se levantar para guerrear e marchar, nós estamos prontos. Mas que autoridade nós vamos ter no mundo espiritual se nós não tivermos a atitude de lançar uma palavra de compaixão, de perdão, de misericórdia na vida de alguém? Então, antes de batalharmos lá em cima, nós temos que batalhar aqui embaixo, com essas atitudes que nós devemos ter. Então, que Deus nos ajude, nós possamos compreender que a batalha espiritual ela envolve toda a nossa vida. Que Deus nos guarde, que você tenha um entendimento disso e
Bom, eu queria fazer uma correção do áudio anterior, quando eu dei os 4 textos, eu falei Efésios 14:14. É Êxodo 14:14. Fica aqui a minha correção, meu pedido de perdão. Mas como eu falei anteriormente, isso daqui não é editado. E eu gravo direto, né, daquilo que o Senhor está nos falando, está mostrando, de um pouco daquilo que eu tenho, que o Senhor me deu através desses anos, e quero dividir com vocês. Que Deus nos abençoe, que Deus guarde você. Compartilhe esse áudio se está sendo bênção na sua vida, e que o Senhor possa derramar sobre nós cada dia a porção da sua palavra. Em nome de Jesus.